Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje nós vamos trabalhar com coisas bem legais aqui. Vocês vão já ver o que nós vamos trabalhar. Vamos ver pelo objetivo? Vamos lá? Acompanhe com a professora aí. Reconhecer quadriláteros por meio de suas propriedades. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos trabalhar com a geometria. Vamos trabalhar com as figuras geométricas planas, né? E especificamente os quadriláteros. Vamos relembrar com a professora primeiro o que são os quadriláteros? Então vamos olhar aí na telinha com a professora? Olhem lá. Vamos observar de perto essa obra que está aparecendo aí para vocês verem, né? Essa obra é do Hélio Oiticica, o nome dessa obra se chama Meta-Esquema, de 1958. Esse artista, né? Ele compôs essa obra usando figuras geométricas, né? Então eu quero que vocês observem, né? O que a gente vê nessa obra? Olhem bem de pertinho aí na telinha. Quem quiser aproximar um pouquinho mais a visão, pode fazer. Observe essas figuras que estão compondo a obra do Hélio. Conseguiram ver? Quais figuras vocês estão vendo nessa obra? Então vamos acompanhar com a professora. Nós estamos vendo, primeiro, olha que a professora vai contornar as figuras aí na obra dele. Preste atenção. Olha essa figura, olha esta outra, esta aqui embaixo, essa mais ao lado. Olha na sequência, fica observando aí que a professora está contornando essas figuras para vocês observarem com maior detalhe, né? Olhem bem as figuras que a professora está contornando nesta obra do Hélio. Isso, observando. Ótimo, vão observando. Aí, foram essas as figuras que eu circulei agora ou contornei aí para vocês. Esse contorno que a professora fez representa qual figura geométrica? Bem facinho. Já descobriram qual é nessa observação? Isso, são os retângulos, muito bem. Então, nessas figuras que apareceram aí na obra do Hélio, essa primeira parte que a professora contornou para vocês, eu contornei as figuras retangulares, né? São os retângulos. Ótimo. Vamos continuar observando mais um pouquinho lá. E agora, vamos ver aqui essas outras figuras que a professora vai contornar. E agora, essas duas figuras representam qual figura geométrica? Bem fácil também. Isso, os quadrados, muito bem. Ótimo, então a gente já circulou retângulos, quadrados, faltou ali uma no meio, né? Vamos observar de novo essa do meio que faltou? Olhem ali então o contorno dela. Que figura será que é essa que está bem ao meio da obra do Hélio? Isso, tem gente que já reconheceu, é o trapézio. Então, nós estamos vendo nessa obra retângulos, quadrados e um trapézio. Quando a gente observa, então, essas figuras dentro da composição da obra artística aqui do Meta-Esquema do nosso artista Hélio, a gente observa que ele usou os quadriláteros, né? E por que a gente chama isso de quadriláteros? Por que a gente chama essas figuras de quadriláteros? Alguém sabe me dizer? Quadriláteros. Isso mesmo, olha, alguém já respondeu, eu escutei aqui. São figuras geométricas, sim, são figuras geométricas, mas são figuras geométricas de 4 lados, isso mesmo. Então, os quadriláteros que nós estamos observando aqui na obra do Hélio são 3 tipos de quadriláteros: retângulos, quadrados e o trapézio, que é aquela figura que está ali no meio. Muito bem. Então, agora que a gente já relembrou aqui essas figuras quadriláteras, né, que vocês já reconheceram, nós vamos fazer essa atividade que está na folha de atividades de vocês. Acharam? Procure lá na atividade. Já viram?
Ótimo! Então, essa atividade aqui, que tem a letra A e a letra B, tá perguntando o seguinte: qual quadrilátero é diferente dos demais? Por quê? Na letra A nós temos um conjunto de quadriláteros e na letra B outro conjunto. Eu quero que vocês observem cada conjunto separadamente. Observe esse conjunto do letra A por primeiro, depois observe o conjunto da letra B. O que está de diferente na letra A? Escreve ali embaixo. Circula aquele que você viu que está diferente e coloca o porquê ali embaixo. Por que você acha que é esse? E na letra B, a mesma coisa, ok? Vocês vão ter 2 minutinhos para fazer essa atividade. A professora já volta para conferir. Pode fazer. Crianças, conseguiram? Ótimo! E se você ainda tentou, se esforçou, mas não deu muito certo, não tem problema não, a gente vai corrigir, vai apagar e arrumar, porque errar não tem problema, tá bom? Lembre lá que a professora sempre fala, o erro faz parte da nossa aprendizagem, porém a gente precisa pôr um esforço na hora de responder. E aí a gente aprende mesmo errando, tá bom? Vamos ver aqui com a professora então? Qual é o quadrilátero que é diferente dos demais? E por quê? Então na letra A, observando ali os 4 quadriláteros, por que são quadriláteros? Porque tem 4 lados e lados, né? Olha lá, tem cada figura que está ali tem 4 lados, por isso são chamados de quadriláteros. Aquele que está de diferente dos demais é... Qual será? Esse aqui. Por que é esse, professor, e não é os outros? Observe os outros ali, né? Tirando esse que nós acabamos de circular. Veja o que tem ali nos outros. Estão vendo que os lados estão em tamanhos diferentes, que tem lados que não são paralelos. Estão observando? E esse que está circulado, ele tem lados paralelos e ainda são de tamanhos iguais, né? A gente tem ali uma outra figura que a gente chama, né, de paralelogramo. Na verdade, não são todos os lados iguais, né? Alguns são diferentes, porque o paralelogramo tem lados diferentes. Os outros 3 são os trapézios. Muito bem. Agora na letra B. O que aconteceu ali na letra B? Qual que está de diferente? Isso, o último, porque o último, ele é um quadrilátero esquisito, né? Ele tem, assim, quase um aspecto triangular, né? Mas não é. Olha lá, quantos lados dele lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele é um quadrilátero também. É um quadrilátero bem diferente, né? Mas ele é. E por que ele é diferente dos demais?
que não tem lados paralelos. Olha, os três aqui na primeira parte da figura, né, o retângulo, o quadrado e o losango, eles têm lados paralelos, né? Olhe bem lá, o paralelismo dos lados. Né? Lembra o que são lados paralelos? Isso, quando a gente tem lados que estão equidistantes, né? Então são lados paralelos. E aquele último não, ele pelo contrário, os lados deles, nenhum deles é paralelo. Esse último quadrilátero que vocês estão vendo ali, ele tem um nome, se chama quadrilátero côncavo, tá? Ele tem essa especificidade aí, por ser côncavo, ou seja, esse ângulo interno que está ali embaixo, ó, né? Como se fossem os ladinhos entrando dentro dele, aquele ângulo interno é um ângulo bem maior que 90 graus, bem maior até que 180 graus. Então, quando acontece isso, a gente chama de quadrilátero côncavo, tá bom? Muito bem, essa é uma curiosidade que a professora trouxe para vocês na aula de hoje. E agora nós vamos pôr a mão na massa, nós vamos trabalhar um pouquinho com essa ideia de construir quadriláteros, usando as características que eles possuem. Porque os quadriláteros, vocês acabaram de ver ali nessa atividade anterior, que nós tínhamos alguns quadriláteros que eram diferentes dos demais por alguma razão. Essa razão é dada pela situação das características de cada um deles, que nós vamos conhecer agora como as propriedades dos quadriláteros, isso mesmo. Então vamos lá na bancada com a professora para conferir isso e pôr a mão na massa. Vamos lá? Muito bem, crianças. Então aqui a professora trouxe na bancada para vocês algumas propriedades que os quadriláteros possuem, né? Olha quantas propriedades nós temos, né? Aqui a professora trouxe algumas delas. E também hastes coloridas, né? Você na sua casa poderá fazer junto com a professora essa atividade usando alguns materiais que você deve possuir aí, né? Como, por exemplo, palitos, ou canudos, ou até mesmo o lápis de escrever e o lápis de cor de vocês. Porque o que a professora for fazer aqui, vocês podem fazer aí na mesinha da sala, na mesinha do seu quarto, ou então na mesa da cozinha, em qualquer lugar onde tem uma parte plana, você vai poder fazer a mesma coisa que a professora está fazendo aqui na telinha agora, tá bom? Ok? Muito bem. Então agora eu tenho aqui 3 tamanhos de hastes coloridas, né? Vocês já conhecem essas hastes, a professora já mostrou para vocês em outras aulas, só para vocês conferirem aqui, ó, que elas são de tamanhos diferentes. Observando? Ótimo. Então aqui, ó, uma é um pouquinho menor, outra é média, outra um pouquinho maior, tá? Então eu tenho 3 tamanhos de lados diferentes para os quadriláteros que a professora vai montar aqui. Então eu vou tirar aqui agora do ladinho elas, que daqui a pouquinho a gente vai usá-las, né, para fazer a composição aqui dos quadriláteros. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar algumas propriedades para montar o quadrilátero aqui, tá bom? Mas antes de fazer isso, eu quero mostrar para vocês o que significa alguns termos aqui que aparecem na nossa listagem aqui das propriedades. Por exemplo, quando a professora fala lados paralelos, a professora quer dizer que os lados estão assim, ó, eles estão equidistantes um dos outros. Então, aquele lado está, todos os pontinhos que formam esse segmento de reta estão na mesma distância aos pontos que estão neste outro segmento de reta, tá? Então, este lado é paralelo a esse porque a distância aqui no meio entre todos os pontinhos é a mesma, tá bom? Por isso que se chama equidistantes, ou seja, a mesma distância de cada um dos pontinhos que eu posso pôr aqui em cima desse segmento de reta, ok? Ótimo, então isso é paralelo, tá bom? Por exemplo, quando a professora fala que eles são de tamanhos iguais, também, ó, tamanhos iguais, mesmo tamanho, né? Então, ó, tamanhos iguais. Quando a professora começar a falar essas palavras, assim, nesse sentido, é porque tem o mesmo tamanho, significando aqui a mesma cor, tá bom? E quando eu quero tamanhos diferentes, eu misturo as cores para poder dar tamanhos diferentes.
Outra coisa, ângulo reto. Lembra o que é ângulo reto? Ângulo reto, então, é quando a gente tem aqui, ó, ao encontrar, né, dois segmentos de retas se encontrando, nós vamos ter aqui um ângulo reto. Lembra o que é ângulo reto? Vocês já tiveram ano passado essa aula com a professora, vocês lembram? Inclusive nós tínhamos, lembram aqui do nosso ângulo giro, que era uma régua que a professora usou com vocês, né, o ano passado? Bem, nas aulas passadas sobre ângulo, a professora mostrou isso aqui, ó. Então, ângulo reto é esse ângulo que faz aqui, ó, o cantinho bem retinho aqui. Aqui ou aqui, ó. Eu posso também fazer na parte de cima, né? Posso fazer tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, quando eu tenho esse cantinho bem retinho, ó, a professora está deixando bem retinho aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, porque ele tem exatamente 90 graus. Olha aqui em cima, ó. Vou puxar um pouquinho para vocês observarem ali, ó. 90 graus, estão vendo? Então, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Quando a professora falar tem ângulo reto, é porque tem esse cantinho. Quando eu falar assim, não tem ângulo reto, é porque ele pode ser um ângulo mais aberto ou ele pode ser um ângulo mais fechado. Observaram aqui no meio? Isso, então ângulo reto de novo, ângulo de 90 graus, retinho aqui, ó, bem quadradinho ali no cantinho. Ângulo não reto, ele pode ser maior que 90 graus, ó. Vendo que a abertura aqui ficou grande? Ou pode ser menor que 90 graus, ó. A abertura pode ser pequenininha, ok? Então, isso é a questão do ângulo quando nós formos falar de ângulos aqui, beleza? Ok, então vamos lá. Vamos montar aqui agora alguns quadriláteros. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, um quadrilátero que não tem ângulo reto. Se não tem ângulo reto, ó, vou trazer a propriedade aqui para esse cantinho. Qualquer quadrilátero que não tenha ângulo reto. Bem, para não ter ângulo reto, nós precisamos de tamanhos de lados diferentes, né? Então, vamos fazer aqui algumas composições aqui, ó. Vamos ver com a professora. Eu vou colocar aqui, aí eu vou juntar esse verde com esse vermelho para ficar um tamanho maior, tá? Ó, uma composição de tamanho maior. Vou grudar aqui, ó, na minha pontinha, ó, por enquanto tá tudo certinho, um quadrilátero bem bonitinho, mas eu não quero o ângulo reto, ó, eu não quero esse ângulo reto, estão vendo? Eu não quero, então eu posso fazer assim também, ó, eu posso diminuir, ó, o ângulo reto é quando ele tá bem quadradinho aqui nas pontinhas, estão vendo aqui embaixo? Bem retinho? Agora eu vou fechar um pouquinho, ó, vou fechar ele um pouquinho. Por que eu quero fechar? Porque eu quero grudar essas duas pontinhas com um outro tamanho. Então, a professora vai grudar aqui, ó. Opa, isso, ó. Estão observando? Então, aqui eu tenho um quadrilátero que não tem ângulo reto, porque esse cantinho, esse e esse não faz 90 graus. Ele faz um ângulo menor aqui nesses dois, menor que 90 nesse aqui, e aqui, ó, faz um ângulo maior que 90. Então, esse quadrilátero não tem ângulo reto. Ok? Ótimo. Então, o ângulo não reto nós já trabalhamos, já montamos aqui. Vamos desmontá-lo agora e vamos ver outra propriedade. Por exemplo, eu quero agora um quadrilátero que tenha 4 lados de mesma medida e quero que esse quadrilátero tenha 4 lados de mesma medida e também 2 pares de lados paralelos. Ah, agora a professora pegou 2 propriedades, né? Ó, a professora vai aumentar aqui um pouquinho o espaço dela. Então, agora eu usei 2 propriedades. Eu usei a propriedade 4 lados de mesma medida e 2 pares de lados paralelos. Mesma medida, eu preciso ser do mesmo tamanho, os segmentos de reta precisam ser de mesmo tamanho. Então, como é quadrilátero, eu vou precisar de 4 segmentos de reta de mesmo tamanho, né? Então, ó, mesmo tamanho tá aqui, ó, 4 lados de mesma medida, 4 lados de mesma medida e 2 lados paralelos, 2 pares de lados paralelos. O que significa pares de lados paralelos? Significa que esse lado vai ser paralelo a esse, e esse de baixo vai ser paralelo ao de cima. Então, ó, vai ter que ficar paralelo nesse sentido. 2 pares, um par, o outro par, tá? Isso que significa 2 pares de lados paralelos. Vamos lá, então? Vamos montar.
Vamos encaixar aqui. Você, na sua casa, não tem como encaixar, né? Mas você pode colocar um do ladinho do outro aí para formar a figura junto com a professora, ok? Ótimo, vamos lá? Beleza? Ó, 4 lados de mesma medida, 2 pares de lados paralelos. Pronto, eu acabei de fazer. Que figura que eu fiz? Quadrado, isso mesmo. Será que só o quadrado que obedece essas duas propriedades ao mesmo tempo? 4 lados de mesma medida, 2 pares de lados paralelos é só o quadrado? Não, porque olha o que eu vou fazer com o quadrado. Ó, se eu virar o quadrado do outro lado ou virar de outro jeito, ó, continua sendo quadrado, ó, tá vendo? Eu tô mexendo e ele continua sendo quadrado. Porque eu não mexi nem no ângulo dele, por quê? Porque ele tem, para ser quadrado, ele também tem que ter ângulos retos, né? Ótimo. Agora, o que acontece se a professora abrir um pouquinho mais esses 2 ângulos e fechar um pouquinho mais esses 2 ângulos? Olha o que a professora vai fazer, ó. Eu vou empurrar. Olha, a professora transformou o quadrado agora em um losango. Isso mesmo, ó. 4 lados de mesma medida, ainda são 4 lados de mesma medida. Eu não alterei o tamanho do lado. 2 pares de lados paralelos. Esse lado está paralelo a esse. É um par, né? Ó, estão vendo? Um par de lado paralelo, o outro par de lado paralelo está aqui. Então, eles ainda continuam tendo 2 pares de lados paralelos. O que diferencia o losango do quadrado? É o ângulo reto. Então, se eu colocar essa propriedade aqui, ó, não tem ângulo reto. Eu tô falando do losango nessas 3 propriedades. Agora, se eu colocasse 4 ângulos retos aqui, ó, deixa a professora pegar essa outra propriedade aqui da lista e tirar essa aqui e colocar esta, 4 ângulos retos, eu já não posso mais o losango. Agora, eu tenho que voltar nos ângulos retos e fazer o meu quadrado novamente, ok? Visualizaram isso? Muito bem. Agora, vamos fazer mais um quadrilátero aqui com a professora na mesa agora. Vamos lá. Vamos pegar agora outras propriedades. Por exemplo, ângulos iguais 2 a 2 e lados de mesma medida 2 a 2. Aqui, ó. Vamos pegar essas propriedades aqui que a professora acabou de colocar aqui do ladinho, né? Então, ângulos iguais 2 a 2, lados de mesma medida 2 a 2. Se eu tenho lados de mesma medida 2 a 2, significa que eu não tenho 4 lados iguais, mas eu tenho 2 lados iguais, outros 2 lados iguais. Então, eu posso fazer assim, ó, pegar 2 cores aqui e 2 cores de segmento de reta aqui para representar lados de mesma medida 2 a 2. Ângulos iguais 2 a 2, ou seja, eu vou colocar agora ângulos iguais 2 a 2. Será que eu consigo fazer alguma coisa com essas peças aqui, nessas 2 condições aqui das propriedades dos quadriláteros? Consigo, vamos ver aqui, ó. A professora agora vai colocar assim, ó. Eu vou colocar esse tamanho diferente, né, composto ali, esse aqui, esse aqui. Mas ele não me deu questão de ângulos, tá vendo? Ele só me deu a questão dos lados. Então, aqui eu tenho essa condição aqui, ângulos iguais 2 a 2, lados de mesma medida 2 a 2, tenho. Mas esta figura aqui, retangular, ela não é ela não tem uma especificidade somente dessas 2 propriedades. Pelo contrário, para ser retângulo, nós temos que ter uma propriedade mais restrita. Então, o que a professora vai fazer agora aqui, ó? Eu vou transformar o ângulo dessa figura. Agora, essa figura, ela não ficou mais um retângulo. Agora, essa figura ficou um paralelogramo, isso mesmo. Então, nós temos 2 pares aqui de lados ainda paralelos, 2 ângulos iguais 2 a 2. Esse ângulo é igual a esse, ó, porque a professora acabou de fechar aqui. Vocês viram que ela estava assim. Agora a professora abriu os 2 ângulos aqui e
e fechou esses outros dois aqui, ó. Deu uma fechadinha nos dois. Então, esses dois ângulos são iguais. Esses dois ângulos são iguais também, ok? Ótimo! Perceberam a diferença, então, dessas nossas mudanças aqui da medida ou dos ângulos, mexendo nos ângulos ou mexendo nos lados dos quadriláteros, de acordo com as propriedades, eu mudo a figura? Ótimo, muito bem. Então agora nós vamos lá para a telinha para fazer uma atividade com a professora. Vamos lá? Então tá aí a atividade para a gente fazer, crianças. Vocês vão receber, já receberam, né, verdade? Lá da escola, né, a atividade de vocês. Procure na folha de vocês aonde está essa atividade que tem esses dois retângulos com bastante quadriláteros dentro deles. Acharam? Isso. Essa atividade é um desafio para você. Por que é um desafio? Porque você vai descobrir qual é o mistério que está ali escondido nesses dois conjuntos de quadriláteros, no conjunto A e no conjunto B. Só que, o que aconteceu para você, né? O que precisa acontecer para vocês descobrirem o mistério? Vocês têm que observar, né, que a professora separou o conjunto A do conjunto B usando uma propriedade dos quadriláteros. Então, você vai usando uma das propriedades, né, que a professora usou para separar eles, vocês vão observar aí na casa de vocês qual foi essa propriedade e escrever abaixo ali. Então, ó, usamos uma propriedade para separar os quadriláteros em dois grupos. Então, ali, ó, o grupo A e o grupo B. Qual foi essa propriedade? Então, veja, o grupo A todo ficou naquele primeiro retângulo ali da frente, né? Naquele conjunto da frente. O que será que está tudo igual ali? Porque se eu separei por uma propriedade, significa que todos que estão ali na letra A são todos que têm essa mesma propriedade. E na letra B, eu separei porque eles não têm essa propriedade. Então, agora vocês vão observar qual foi a propriedade que a professora usou para separar o conjunto A do conjunto B de quadriláteros. Vocês vão ter 4 minutinhos para fazer essa atividade, que a professora já volta para conferir. Vamos lá?
professora agora? Então vamos lá. Qual será a propriedade que a professora usou para separar esses dois conjuntos de quadriláteros? Bem, o primeiro conjunto está mostrando para nós todos os quadriláteros que têm o que será? E o conjunto B, o que eles não têm? Será que vocês já descobriram? Vamos conferir? Olá, o primeiro conjunto tem lados paralelos, né? Todos os quadriláteros têm pelo menos um lado paralelo. Pelo menos, eles têm. Eles podem não ter todos os lados, mas pelo menos um tem. Um par de lados paralelos eles vão ter. E a letra B, o conjunto B, sem lados paralelos. Não tem nenhum lado paralelo em nenhum dos quadriláteros que está ali representando o grupo B. Então, qual foi a propriedade? Olha, observando ali aqueles dois amarelinhos que a professora pintou para destacar para vocês, porque esses dois são os únicos dois que têm apenas um par de lados paralelos. Os outros todos têm dois pares, ok? E a propriedade foi quadriláteros com pelo menos um par de lados paralelos. Então, essa foi a propriedade, ou seja, os lados paralelos. Muito bem, então continuando agora, nós vamos para o nosso jogo. Isso mesmo, a hora do jogo, Papa Quadriláteros. O que é esse jogo? Esse jogo é um jogo que nós vamos estar desenvolvendo aqui na mesa com a professora. Então o nosso jogo vai usar esses materiais aí que vocês estão observando, né? Que é o tabuleiro, as cartas de respostas, as tiras ou as tarjetas das propriedades, as figuras dos quadriláteros e o marcador de pontos. O que nós vamos fazer nesse jogo? Então, nós vamos escolher quantas rodadas serão feitas no jogo. Como nós estamos aqui na TV com a professora, nós vamos fazer apenas 2 jogadas. Mas aí, depois, mais tarde, quem quiser ter esse jogo, a gente pode até oferecer para vocês. E vocês podem jogar mais, tá bom? Os jogadores se revezam nas rodadas. Cada rodada corresponde a um conjunto de jogadas, que consiste em identificar o quadrilátero com até 3 propriedades. Vocês já vão observar ali na hora que a professora estiver jogando. Em cada rodada, o Papa Quadrilátero, que é aquele bichinho que apareceu lá no nosso tabuleiro, mostra uma propriedade, né? Uma das propriedades. Os jogadores, na sua vez, tentam dizer a que quadrilátero ela se refere. Se não acertarem, o Papa Quadriláteros papa, ou seja, retira os quadriláteros que não correspondem a ela e mostra a segunda propriedade. Os jogadores procedem do mesmo modo, tentando responder a que quadrilátero se refere. Na sequência das jogadas, cada um na sua vez. Aquele que conseguir responder a que quadrilátero se refere, logo na primeira propriedade ganha 10 pontos. Se for na segunda, ganha 5 pontos. Na terceira, ganha só 1 ponto. O Papa Quadrilátero só poderá dizer no máximo 3 propriedades. Se você não descobrir a que quadrilátero se refere, não vai ganhar ponto nenhum. E assim procede-se nas demais rodadas. E ganha quem fizer mais ponto no final do jogo. Então vamos lá na mesa com a professora agora. Então tá aqui, ó, o nosso jogo, né? O nosso Papa Quadrilátero, os nossos 2 jogadores, a Ana e o Pedro, né? Nós estamos aqui agora fazendo a jogada, os marcadores de ponto. E aqui estão os conjuntos das propriedades, que é a rodada. Cada rodada que a gente for fazer vai ser um conjunto de jogadas que está aqui dentro, tá? E a regra nos diz, né, que nós vamos escolher o número de jogadas, que eu já falei que são 2 rodadas que nós vamos fazer, porque nós estamos aqui na TV agora com a professora. E aqui a professora tem o quadrilátero que você tem que escolher. Aqui está escondido, né? Eu não mostrei para vocês. Aqui nós temos algumas propriedades, que a professora não vai mostrar agora também, as tirinhas das propriedades. E aqui nós temos os quadriláteros. Deixa a professora colocar aqui agora espalhadinho no nosso tabuleiro, os quadriláteros. Opa! Vamos pôr todos os quadriláteros que apareceram no nosso jogo aqui, né? Então são esses aí. E aqui nós vamos começar agora com algumas propriedades. Eu vou colocar a primeira propriedade aqui dentro desse retângulo. O Papa Quadrilátero deu a primeira dica. Qual é a primeira dica? 2 pares de lados paralelos. E agora, qual é a figura que ele está querendo dizer, né? Ou que você tem que descobrir, que é a figura que está aqui. 2 pares de lados paralelos. Ai, professora, tá difícil, tem bastante lados paralelos aí.
Dá para dizer de uma vez? Se arriscar, lembra que você pode arriscar, mas se tiver errado, você não ganha ponto nenhum. Claro que se tiver certo, a figura que está aqui, adivinhar a figura que está aqui, você pode ganhar na primeira rodada 10 pontos. Vamos ver então? Quero a Ana representando aqui as meninas, o Pedro representando os meninos. A Ana vai arriscar? Ana? Não? Então, beleza. Então, se não vai arriscar, o Papa Quadrilatos vai chupar ou vai sugar todas as figuras que não têm lados paralelos, porque a propriedade é ter 2 pares de lados paralelos. Quem que não tem 2 pares? Essa figura ele já papou. Qual outra figura que não tem 2 lados de pares paralelos? Isso, essa também não tem, ela só tem apenas um, o outro não é. Então, foi também lá para a barriga do Papa Quadrilatos. Tem mais alguma? Tem essa aqui, ó. Então, vamos puxar ela também. Por que ela não tem nenhum lado paralelo, ó? Não tem, nenhum nem. Então, puxamos lá para a barriguinha do Papa Quadrilatos. Tem mais alguma que não tem lados, pelo menos, 2 pares? Não, essa aqui também não tem. Então, vamos sugar. Ótimo, agora esse aqui foi. Vamos para outra propriedade. A outra propriedade diz assim: lados de mesma medida 2 a 2. E agora? Só pode ser 2 a 2. Então, quer dizer que não tem lados iguais, né? São 2 lados diferentes e outros 2 diferentes também. Então, são 2 lados paralelos iguais, 2 lados paralelos iguais. Não pode ser 4 lados iguais. Se fosse 4 lados iguais, estava escrito aqui 4 lados iguais. Vamos ver aqui, nós temos 3 figuras. Opa, essa figura aqui tem, ó, os lados são de mesmo tamanho. Então, essa figura é o losango, ele também não faz parte. Ótimo. Agora, sobraram 2 figuras. Agora, vamos tirar a terceira propriedade, vamos para a segunda propriedade e vamos para a terceira. 4 ângulos retos. E agora, dá para dizer qual é a figura 4 ângulos retos? Isso, é o retângulo. Então, o paralelogramo ele papou e sobrou o retângulo. Vamos ver se a Ana conseguiu. Isso, a Ana conseguiu, é o retângulo, só que ela acertou só na última. Então, 1 ponto para a Ana. Muito bem, agora a gente já terminou essa rodada. Vamos tirar essas figuras e vamos para a nossa outra rodada, que é nosso outro conjunto de jogadas. Vamos lá, vamos pegar aqui todos eles, as cartinhas. Vamos colocar essa cartinha do quadrilátero escondida ali. E vamos pegar todos os quadriláteros, vamos colocar aqui sobre o tabuleiro. Ótimo, muito bem. Colocamos todos os quadriláteros. Vamos para as propriedades? Ótimo. Agora nós vamos trabalhar com as propriedades agora. Vamos ver agora propriedade. Primeira propriedade que o nosso Papa nos ofereceu. Pelo menos 1 par de lados paralelos, pelo menos 1. Eu já sei que esse aqui não tem, então esse aqui nós já vamos tirar. O nosso amiguinho Pedro não vai arriscar também. Então, tiramos primeira figura. Pelo menos 1 par de lados paralelos. Esse tem 1 par, esse tem até 2, essa também tem até 2. Esse tem 1, então dá. E esse aqui? Não, ó, esse aqui não tem lados paralelos, ó. Estão vendo? São lados que não são paralelos. Então, o Papa Quadrilátero vai sugar também essa figura lá para a barriguinha dele. Muito bem. Agora sobraram 4. Vamos ver o próximo? Vamos ver? Nós vamos ter agora a nossa próxima figura, nossa próxima propriedade. Vamos tirar essa aqui, que a pessoa esqueceu. E vamos agora para essa. Apenas 2 ângulos retos. Apenas 2. Será que o Pedro consegue adivinhar qual é das figuras que o Papa está se referindo? Apenas 2 ângulos retos? Esse você vai tentar adivinhar, Pedro, agora? Vai tentar dizer qual é a figura?
porque essa propriedade aqui, observando as figuras, ele pode dizer qual é a figura que é esta aqui, escolhida dentro da nossa figura ali? Será que ele consegue? Apenas 2 ângulos retos. Essa não tem ângulo reto. Olha lá, o nosso Pedro diz que vai arriscar. Ele acha, observando aqui, que para essa propriedade, junto com aquela outra, que era pelo menos um par de lados paralelos, essa figura é esta aqui. Esta aqui, ó. Ele acha que é. Então, o Papa quadrilátero vai puxar todas estas para a barriguinha dele e vai ficar com essa que o Pedro já disse que é. Será que ele acertou sem olhar a terceira propriedade? Vamos ver? Olá, ele acertou, é exatamente essa que tem só 2 ângulos retos, ó, apenas 2 ângulos retos. E a terceira e última propriedade seria essa aqui, ó, 4 lados de medidas diferentes. Ele tem 4 lados de medidas diferentes? Tem. Então, essa figura é a escolhida. Como ele acertou na segunda, ele ganhou 5 pontos. Muito bem. Como a professora disse que nós íamos fazer somente 2 rodadas, né? Então, a gente já fez uma para o Pedro, uma para a Ana. Mas a gente poderia continuar brincando aqui. Quem é que venceu o jogo nessas condições que nós estabelecemos? Isso foi o Pedro, porque ele ficou com 5 pontos, a Ana apenas 1. Então, nesse jogo, quem ganhou foi o Pedro. Muito bem. Então, agora nós vamos lá para a telinha para problematizar o nosso jogo. Vamos lá? Então, agora vocês vão observar essa atividade que está lá na folha de vocês também, que é a problematização do jogo. Então, o que a problematização do jogo nos diz? No jogo Papa Quadriláteros, Maria tirou essas 3 tarjetas com as seguintes propriedades. Pelo menos um par de lados paralelos. 4 lados de medidas diferentes. Pelo menos 2 ângulos retos. Qual dos quadriláteros que estão no quadro abaixo aí, né, corresponde às características, né, dessas 3 propriedades? Qual deles que estão aí no quadro de baixo corresponde a essas 3 propriedades? É isso que você vai fazer agora. Vai prestar atenção e vai escolher um deles e vai circular. 1 minutinho para você fazer isso, que eu já volto para conferir. Vamos lá? Crianças, conseguiram descobrir? Ótimo, mas se não conseguiram, não tem problema não. A gente vai conferir com a professora agora. Vamos lá na telinha? Para dizer, então, que essas 3 propriedades que a professora leu, tem que obedecer às 3 propriedades, o quadrilátero que tem pelo menos um par de lados paralelos, 4 lados de medidas diferentes, pelo menos 2 ângulos retos, é este ali, é aquele que a gente acabou de fazer lá no jogo. Por incrível que pareça, que coincidência, né? Então, esse quadrilátero é o último ali da nossa tira, né, de quadriláteros. Muito bem. E tudo isso que nós aprendemos na aula de hoje foi o quê? O que a gente aprendeu, professora, na aula de hoje? O que a gente aprendeu? A gente identificou, né, algumas diferenças entre os quadriláteros. Lembra no começo da aula? Isso. Observamos as propriedades dos quadriláteros, montamos quadriláteros a partir de suas propriedades e reconhecemos os quadriláteros por meio de suas propriedades. Olha quanta coisa nós fizemos hoje com os quadriláteros e as
propriedades deles, isso mesmo. Eu espero que vocês tenham aprendido e toda essa parte que a gente fez, tudo isso que a gente procedeu na aula de hoje foi para chegar no nosso objetivo, que era reconhecer quadriláteros por meio de suas propriedades. Nós conseguimos fazer isso? O que vocês acham? Conseguimos, né? Olha quanta coisa a gente fez só com as propriedades e com os quadriláteros. Muito bem. Então, a nossa aula chegando ao final. A professora se despede dizendo parabéns pelo seu esforço, que é o seu esforço que faz você aprender. Antes de ir embora, não esqueça, siga a professora nas redes sociais dela. Lá a professora dá bastante dicas e oferece bastante atividades para vocês complementarem os estudos na sua casa. Siga lá, tá bom? Um beijinho, até a próxima! Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estão se cuidando, fazendo as atividades, estudando bem legal? Eu acredito em vocês, certo? E hoje nós vamos ter mais uma aula de formação humana. E antes, vamos relembrar um pouquinho o que a gente trabalhou nas aulas anteriores, lá com a professora Milene? Vamos ver lá? Olha só, então nós estudamos sobre as religiões, estamos estudando sobre as religiões. Sempre conhecer para respeitar. E a gente aprendeu que fé é a confiança total em algo ou alguém, é acreditar. E que a religião, então, é confiar, acreditar no que é sagrado e manifestar essa confiança com atitudes. Portanto, a religião é um caminho que nos leva ao amor. E tendo amor, esse amor nos leva ao respeito de todas as religiões. O mundo tem muitas religiões e também aquelas pessoas que não têm nenhuma religião. E assim, a gente deve respeitar cada um, né, nas suas escolhas. E olha só a imagem que está aparecendo para vocês, representando toda essa diversidade. Claro que ali estão algumas que a gente estudou com a professora Milene, né? As maiores, tem mais praticantes no mundo, não são as únicas. Aí, como eu sei que vocês são espertos, vocês podem pesquisar mais, conversar também em casa, na escola, ou com quem gosta de conversar sobre o assunto, né? E ir descobrindo mais sobre esse assunto. E para relembrar um pouquinho sobre cada uma das religiões, eu trouxe aqui um resuminho delas. Opa, fugiu aqui! Vamos lá de novo. A primeira religião que mostrou ali, o cristianismo, que é a religião mais praticada. Ela é monoteísta, né? Acredita em um Deus. Ali está o livro sagrado, o templo sagrado. E a próxima que vocês estudaram é a segunda maior, né? Que é o islamismo. Também é monoteísta, né? Observem que tem diferenças dos líderes, dos livros sagrados, mas são diferenças que devem ser respeitadas e por isso que nós estamos aqui para conhecer, né? A terceira, o hinduísmo, olha só, é a terceira e ela já é politeísta, ou seja, acredita em vários deuses, certo? E depois temos as religiões chinesas, a quarta religião mais praticada. O que são as religiões chinesas mesmo? É a união de várias tradições religiosas e espirituais, entre elas o taoísmo e o confucionismo. E vocês trabalharam com a professora Milene um pouquinho sobre o confucionismo. E olha, o budismo, que é a quinta mais praticada, não acredita em deuses, mas sim em uma filosofia de vida. E a última que vocês estudaram, o judaísmo. A sexta religião mais praticada, também é monoteísta. Então, o que vocês podem observar nessa tela, né? Todas essas religiões, os seus líderes, os seus livros sagrados, os lugares sagrados. Então, cada um tem uma forma de explicar as coisas. E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje na nossa aula.
Vamos lá? E é importante a gente conhecer, né? Para a gente poder respeitar. E até foi, né, colocado no calendário um Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Né? A gente não pode ter intolerância, tem que ser tolerante. Para ser tolerante, nós temos que conhecer. E olha que bonito o que está escrito ali do lado da bandeira. Vamos ler? Tem fé, tem que respeitar. Não tem fé, tem que respeitar. A fé é igual à minha? Tem que respeitar. A fé é diferente da minha? Tem que respeitar. 21 de janeiro, Dia de Combate à Intolerância Religiosa. E que esse dia seja todos os dias, na verdade, né? Cada dia praticar esse respeito. Cada dia conhecer mais para respeitar. E é isso que nós vamos fazer hoje, né? Continuar conhecendo um pouco mais as origens de tudo isso, certo? Para a gente cada vez aprender e conhecer mais. E hoje, então, vocês vão precisar da folha de atividade, né? O lápis de cor, a borracha, para a gente estar usando durante a aula. Então, um minutinho para vocês estarem separando esses materiais. Conseguiram separar tudo? Então vamos lá? Mãos à obra? Olha só os nossos objetivos da aula de hoje, então. Entender o que é mito, rito e sagrado. Conhecer como povos de diferentes épocas se relacionaram com o sagrado e entender que nos dias de hoje o sagrado deve contribuir para a humanização da sociedade. Mas o que é mito e rito? Já parou para pensar? Ah, eu estou aqui para ajudar. Mito é uma história criada para explicar algum fato. Rito é a celebração do mito e se baseia nas crenças. Nossa, ficou difícil? Ah, vou continuar ajudando. Por exemplo, o universo, né? Olha só, de onde surgiu? Como começou? Diferentes povos, diferentes culturas, religiões têm uma história para contar essa origem. O mito, no caso, as histórias que cada povo tem e cultura e religião para contar a origem do universo. E aí, para colocar em prática esses mitos, as diferentes religiões têm rituais que podem ser o quê? A oração, né? Cada religião, cultura tem uma forma de orar, de meditar. As festas, né? Olha, tá aparecendo um batizado. Então, os rituais são as celebrações que tem para colocar em prática todas aquelas histórias. Viram que legal que é? E cada religião tem a sua. Pensa aí um pouquinho em vocês, na casa de vocês, quais são as histórias que contam para vocês da religião de vocês, quais que são as celebrações que vocês fazem, né? O que é o sagrado para vocês. E aqueles que não têm nenhuma religião, já viu em algum lugar, na TV, né, na escola, ou algum vizinho, algum familiar, como é que é a prática? Certo? Então isso é colocar um pouquinho em prática o que é o mito, o rito e o sagrado. E eu trouxe mais um exemplo para vocês. Vamos olhar? Por exemplo, o sagrado.
vocês já trabalharam um pouquinho isso com a professora Milene quando ela falou sobre o hinduísmo, né? Deixa eu só falar aqui que eu esqueci, ó, lá só. E o sagrado, ó, relativo a Deus ou aos deuses e tem conexão com as diferentes religiões. Então ali tá aparecendo, né? Os líderes, os templos sagrados e uma mão, né? Com o mundo todo e ali alguns símbolos. Então o sagrado ele se conecta e tem diferente em cada uma das religiões. E aqui sim tá o exemplo que eu falei para vocês entenderem o que é essa relação, né? O que é essa união que eu falei ali, do mito, do rito e do sagrado. Agora sim, né? Que a professora Milene comentou lá do hinduísmo, né? Então na Índia, para eles, o sagrado, olha só, eles consideram o rio Ganges sagrado. E aí tem muitas histórias, uma mitologia, muitas histórias que contam do porquê que o rio é sagrado. E aí eles têm as práticas, eles fazem os seus rituais todos os anos, se banham no rio, né, para se purificar a alma. Então tem tudo aquilo, ó, para vocês verem como tudo está relacionado. E aí vocês, aqui tem um exemplo, e como eu já falei, vão pensando na vivência de vocês. Como é que é lá na religião de vocês ou de alguém que vocês conheçam, certo? E olha só, e agora que a gente já falou um pouquinho sobre mito, rito e sagrado, peguem lá a atividade de vocês. Eu quero que vocês encontrem dentro desse caça-palavras as 3 palavras que nós estudamos: o mito, o rito e o sagrado. Um minutinho lá, daí a gente já faz a correção. Conseguiram achar? Acho que tá fácil, né? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos corrigir lá então? Onde será que tá a palavra mito? Olha só, e já apareceu o rito rapidinho ali, ó. Mito, rito e sagrado. Fácil, né? Eu pintei aqui tudo coloridinho. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem aí, feito? E agora, a atividade 2, o que vai ser? Ó, com as palavras do caça-palavras, vocês vão completar corretamente cada uma das frases. O que será das 3? Que é uma história criada para explicar alguma coisa. Lembra lá do universo que eu falei para vocês? E o que será que é a celebração? Dança, batismo, oração. Será que é mito, é rito, é sagrado? O que será que é? E a última, o que é relativo a Deus ou deuses e tem conexão com as diferentes religiões, que está tudo conectado? Pensa aí um pouquinho, 2 minutinhos para escrever.
Conseguiram? Não tá difícil, né? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá? A letra A, o que ficou lá? Opa, já apareceu o 2 lá já. Então, letra A é um mito. Mito, então, é uma história criada para explicar algum fato. E o rito é a prática, né? Mito é a celebração, as danças, batismo, orações, festejos, né? Comemorações e assim por diante. E o último, então, que é o sagrado, né? Que é relativo a Deus ou deuses e tem conexão com as diferentes religiões. Muito bem, vamos continuar lá então? E onde, né? Como eu falei que tudo isso começou, já parou para pensar? Quando os seres humanos começaram a criar seus mitos e rituais aos sagrados, já parou para pensar da onde que surgiu? Sempre tudo tem uma origem. E é isso que nós vamos ver agora, né? Vamos assistir um vídeo para descobrir como que os povos de diferentes épocas se relacionaram com o sagrado por meio dos mitos e ritos. Certo? Então, vamos lá assistir esse vídeo então? Prestem bem atenção no que vai ser mostrado aí. Combinado? Os povos e o sagrado. Tudo começa na pré-história. Nesse tempo tão distante, as pessoas buscavam na crença a explicação para as coisas da vida. E sabe como podemos saber disso? Por meio das pinturas rupestres feitas nas paredes das cavernas. Por exemplo, os desenhos de pessoas e animais em situações de caça eram produzidos com um propósito ritualístico. Eles acreditavam que ao pintar os caçadores em confrontos com os animais, conseguiriam capturar com maior facilidade pelo simples poder da imagem, ou seja, eles temiam a falta de alimentos e, como quase não tinham instrumentos para a caça, se apegavam à crença de que os desenhos os ajudariam nessa tarefa tão difícil que era de caçar os animais e garantir o alimento. Interessante, não é mesmo? Avançando um pouco na história, chegamos aos povos egípcios. Para os egípcios, o sagrado estava no sol, nas plantas, no rio e no próprio faraó. Os antigos egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles costumavam adorar divindades que poderiam representar forças da natureza, animais e figuras humanas. A crença religiosa era muito importante e influenciava a vida de todas as pessoas daquela época. Um elemento muito importante na mitologia egípcia era a crença na continuidade da vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a vida na Terra era apenas uma etapa de uma jornada que continuaria e que, por isso, seria necessário levá-la da maneira mais justa possível. Os atos realizados em vida eram importantes, pois definiriam o destino de cada pessoa. Para o povo egípcio, o falecimento era apenas um processo, onde a alma se desprendia do corpo. Segundo suas crenças, uma alma poderia viver eternamente desde que encontrasse um corpo em perfeitas condições para se alojar. Por conta dessa crença, os egípcios desenvolveram diversas técnicas de mumificação. Muito interessante e curioso, não é verdade? Continuando, chegamos aos gregos. Como era a relação deles com o sagrado? O sagrado para os povos gregos tinha uma relação muito íntima com o próprio modo de ser das pessoas, dos humanos. Eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Cada um desses vários deuses era portador de poderes sobrenaturais e conhecidos por seus comportamentos para lá de curiosos. Pensa só. Na maioria das religiões que conhecemos hoje, o sagrado tem a ver com a perfeição, ou seja, as pessoas costumam acreditar e cultuam um Deus, ou deuses e santos, que são perfeitos em bondade e amor. Mas as divindades gregas possuíam sentimentos muito diversos, como paixão, inveja, ira. Por isso, a mitologia grega conta com deuses que possuem sentimentos que não se relacionam somente com a bondade.
Toda essa mitologia está registrada em uma série de histórias que teriam por função explicar a realidade. Muito curioso! E segundo a mitologia grega, os deuses mais importantes viviam num local que se chamava Olimpo. Vamos avançar na história? Roma. Vamos direto ao Império Romano. Em Roma, os imperadores se consideravam deuses ou semideuses, vestindo-se e agindo como tais. Ou seja, os imperadores se achavam representantes de Deus na Terra. Eles também acreditavam em vários deuses. Alguns deles são Minerva, deusa da sabedoria e da justiça, Netuno, deus dos mares, Marte, deus da guerra. Reconhece alguns nomes? Alguns dos nomes do sistema solar receberam os nomes dos deuses romanos, como Júpiter e Marte, por exemplo. Em Roma, os imperadores não permitiam outra crença que não fosse aquela praticada pelos imperadores. Nesse momento da história, percebemos uma imposição da fé, ou seja, como os imperadores tinham muito poder, eles conseguiam interferir na vida das pessoas. Todos eram obrigados a acreditar na ideia de que os imperadores eram representantes de Deus na Terra. Tudo isso gerou um problemão, pois a liberdade de pensamento e de crença de cada um começou a ficar limitada a aquilo que o imperador pregava como verdade. Muitos rituais aconteciam em homenagem aos deuses e imperadores romanos, como festivais, jogos, sacrifícios e outras cerimônias. Esses rituais tinham o objetivo de garantir que as pessoas que viviam em Roma continuassem acreditando naquilo que os imperadores consideravam como verdade. Mas foi nesse tempo que uma religião que conhecemos até os dias de hoje começou a surgir e ganhar força, o cristianismo, que é a fé em Cristo. Nesse período, muita pobreza e miséria existiam. Somente os imperadores tinham poder. E como eu já expliquei, ninguém podia acreditar em outra coisa que não fosse aquilo que os imperadores queriam. Até a escravidão, que é algo muito ruim, já existia naquela época. E alguns povos começaram a se revoltar com toda essa situação. E é nesse contexto que a fé cristã começa a aparecer e ganhar força. Surgiu na Palestina, uma região sob o domínio do Império Romano. Jesus Cristo, o Deus da fé cristã, teria nascido justamente na Palestina. No começo, os imperadores perseguiam quem acreditava em Cristo, inclusive em rituais de sacrifício que ocorriam no Coliseu, um importante local construído pelos romanos. Muitas vezes praticavam seus ritos, como orações e cultos nas catacumbas, que eram túmulos. Lá dentro, eles registravam por meio de vários símbolos suas crenças. O cristianismo se originou a partir da crença na vinda de um Redentor, um Salvador, que seria Filho de Deus. Sua vinda seria uma redenção para todos aqueles que acreditassem nele. E é a partir da morte de Jesus que se criou toda a tradição que gerou o cristianismo. É importante contar que a própria crucificação de Jesus Cristo, um fato muito importante para a fé cristã, foi determinada por um procurador romano chamado Pôncio Pilatos. Mas, com o tempo, a fé cristã foi sendo cada vez mais aceita pelo povo romano, até chegar a um ponto que a crença em Cristo se tornou oficial entre os romanos. Ou seja, se antes as pessoas eram perseguidas por acreditarem em Cristo, agora o cristianismo havia se tornado a religião oficial de Roma. Começaram a surgir nesse momento as primeiras igrejas, que eram locais apropriados para a prática da fé cristã. Avançando um pouco mais na história, chegamos ao período da Idade Média. Nesse momento histórico, a fé cristã já dominava todos os aspectos da sociedade. Se em Roma acreditar em Cristo era motivo para perseguição, no período da Idade Média, não ser cristão, não acreditar em Cristo, era considerado um atentado à fé. Ou seja, as pessoas não poderiam ter outra fé que não fosse em Cristo.
E mais especificamente, as pessoas não poderiam praticar outra religião que não fosse a fé na Igreja Católica. Reconhecida como a Idade da Fé, nessa época o cristianismo dominava todo o território da Europa. A partir desse momento, a Igreja passou a ter uma doutrina oficial e tinha representantes espalhados em toda a parte. A utilização de imagens sagradas também ganhou muita força, como um importante instrumento para ensinar os valores ligados ao pensamento cristão que passou a ser imposto. A Igreja determinava todo o modo de vida da população, além de controlar terras e influenciar ações políticas, o que demonstra o grande poder de influência da fé católica. Nesse período, inclusive, muitas pessoas eram sacrificadas por não se comportarem da maneira como a Igreja determinava. E acreditem vocês, tudo isso segundo eles em nome de Deus. Nesse período, as igrejas se tornaram espaços muito sofisticados, cheios de riquezas, com uma arquitetura riquíssima de encher os olhos, se contrapondo à vida pobre que a maioria da população levava. Num período onde muitas pessoas não sabiam ler e escrever, as histórias bíblicas passaram a ser contadas por meio de desenhos e representações dentro das próprias igrejas. Mas esse período de controle religioso chegou ao fim depois de muitas revoltas da população, que mais uma vez se viam presas aos mandos e desmandos da Igreja. Então, chegamos ao período do Renascimento, onde o sagrado passou a se relacionar mais com a evolução dos próprios seres humanos do que com as divindades. No Renascimento, as pessoas começam a se preocupar mais com as questões reais dos seres humanos, com o indivíduo e a individualidade, na crença das capacidades racionais da mente humana, ou seja, as pessoas dessa época iniciaram um movimento de procura da evolução pessoal dos seres. Começaram a dar muito valor às ciências, buscando explicações reais para as coisas, e não mais explicações ligadas ao sagrado, à mitologia. A partir do Renascimento, a fé católica deixou de ser uma imposição para todos. Assim, passaram a existir mais e mais pessoas que não acreditavam em mitos religiosos, assim como muitas outras que permaneceram com suas crenças, mas agora livres para acreditarem no que quisessem. Muitas religiões surgiram a partir deste momento. Toda essa história nos levou até os dias de hoje, onde o sagrado deve ser encarado como o processo que leva as pessoas à humanização, ou seja, hoje sabemos que independente da fé de cada um, ou até mesmo a ausência de fé, o que importa é o modo como os seres humanos se comportam uns com os outros e com a própria natureza. Não existe religião correta ou não correta. O que deve existir é respeito à crença e à ausência de crença das pessoas. O que devemos avaliar é o quão boa a pessoa pode ser, independente de sua fé. O sagrado, nesse sentido, contribui para a humanização da sociedade por meio de ensinamentos como a compaixão, o amor ao próximo e o respeito às diversidades, servindo para que as pessoas valorizem a si mesmas e aos demais que estão ao seu redor, buscando ajudar as pessoas a serem felizes e solidárias umas com as outras, promovendo a defesa da vida, do bem comum, da justiça, da paz, da fraternidade e do respeito entre todos os povos. Joia! Viram como que diferentes povos, da onde que surgiu? Olha como é interessante a gente conhecer. Claro que é muita informação, é muita coisa, não é mesmo? Mas é importante a gente aos poucos ir ouvindo, e como a educação, né? O conhecimento, ele é um processo, a gente vai crescendo, vai estudando e vai aprendendo. Sempre com o objetivo, olhem só, que é o que está escrito ali nessa tela para vocês. Com esse objetivo, que a gente descobriu o que com esse vídeo? O principal, vamos ler? Descobrimos que
toda essa história que vocês viram no vídeo nos trouxe até os dias de hoje, onde o sagrado deve ser visto como um processo que leva as pessoas à humanização, promovendo a defesa da vida, do bem comum, respeito e paz entre todos os povos. Viram só? Então, todo esse conhecimento é para que a gente entenda como é que é a religião, como que deve ser visto hoje, nos nossos dias. E é por isso que nós estudamos sobre mito, rito, sagrado, vários deuses. Devem estar pensando, nossa, mas a professora falando todas essas coisas na aula de ensino religioso? Sim, isso está amparado, olhem lá na tela. Vamos dar uma olhadinha lá? Olhem só lá na tela, ó. Ali está explicando que tem um documento que se chama BNCC. O que é isso? Base Nacional Comum Curricular. O que é? É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Ou seja, tudo que a gente está estudando aqui está nesse documento que é do Brasil todo, é nacional. Então, várias escolas, cada município, estado organiza do seu jeito, certo? Mas está tudo escrito lá com o objetivo que a gente saia da educação lá no finalzinho, começa lá piquitiquinho, vai indo, quando sair, que a gente aprenda e saia com essa questão de respeitar, né? De se tornar humano, né? De não ficar brigando por coisas assim que não nos levam a nada. Olha só o que diz, um resuminho ali do que diz a BNCC sobre o ensino religioso. Vamos ver lá? Na tela? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, olha o que fala do ensino religioso. É um meio para propiciar conhecimento sobre questões religiosas, culturais e estéticas, por isso que nós falamos dos povos, né? Como é que eles veem essas questões das religiões, algumas, né? Porque tem muitas. Proporcionar entendimento quanto ao direito de liberdade, de consciência e manifestação da crença, quanto é para promover os direitos humanos e desenvolver habilidades e competências para aprimorar o diálogo quanto ao posicionamento religioso, a fim de exercitar o respeito e a liberdade entre as diversas concepções tidas por cada aluno, contribuindo assim no desenvolvimento da formação de valores, princípios éticos e da cidadania. Olhem só, nós temos que colocar tudo isso na prática, certo? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, na outra atividade, vocês vão fazer o seguinte, vão desembaralhar as letras ali para descobrir algumas atitudes, né, que contribuem para a humanização da sociedade, que é o nosso objetivo principal. Pensa aí um pouquinho, né, 2 minutinhos, e aí a gente já faz a correção.
Conseguiram? Tava difícil de descobrir as palavras? Essas são apenas algumas, né? Porque tem muitas outras que a gente até já estudou aqui que contribuem para essa humanização. Vamos corrigir então? Vamos lá na telinha? Vamos ver? A primeira, qual que é? Quem colocou lá? Vamos ver na tela. Compaixão, muito bem. A segunda, qual é? Respeito, acertaram aí? A terceira, amor. E a última, paz. Se a gente colocar em prática, puxa, como tudo vai ficar melhor, certo? E a última atividade, então, após ouvir com atenção todas as explicações dadas aqui na aula, né, por mim, a professora, né, sobre as diferentes religiões, observe a imagem que representa a tolerância religiosa e escreva uma frase sobre a importância de respeitarmos as diversas religiões e crenças das pessoas. Então, pense em tudo que a gente trabalhou, nas aulas da professora Milene também, e nas outras aulas que a gente falou de valores, né? Tanto que a gente conversou aqui, e coloca ali numa frase, ok? E depois pinta bem bonito essa ilustração, tá bom? 2 minutinhos lá para vocês estarem realizando. Escreveram bem bonito? Essa não vai ter correção, né? Agora aqui, porque cada um vai escrever do seu jeitinho. Tanto a gente fala de respeito, então cada um vai ser respeitado na sua opinião aqui, ok? E quem não tem, né, religião, como a gente sempre fala aqui, vai escrever também, certo? Né? Escrevendo sobre essa tolerância na crença de cada um. Combinado? Depois vocês levam para a professora vai corrigir na escola e vai ver a opinião de vocês. Pinta com capricho também, ok? E depois de tudo que nós conversamos aqui, será que a gente atingiu o objetivo da aula? Vamos ver? Entendemos o que é mito, rito e sagrado? Começamos a entender, não é mesmo? Porque esse é um processo. Quem ficou na dúvida, vai lendo, vai pesquisando para cada vez descobrir mais. Feito? Conhecemos como povos de diferentes épocas se relacionaram com o sagrado? Sim, conhecemos sim. E entendemos que nos dias de hoje o sagrado deve contribuir para a humanização da sociedade? Eu acredito que sim, né? Eu espero que sim. Então, parabéns para cada um de vocês. E principalmente, gente, pratiquem o que está escrito ali. A questão do respeito e da humanidade.
Feito? E vamos terminar então com a nossa frase? Juntos podemos construir um mundo mais humano, certo? Beijos, abraços, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, em nossa aula do Vem Aprender, teremos participações muito especiais. Os vencedores do concurso cultural do aniversário da cidade, o concurso cultural de desenhos, frases e poesias da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, que tem como objetivo fomentar a leitura, a escrita, assim como incentivar as práticas de cidadania e amor pela nossa cidade, oportunizando assim o reconhecimento de talentos da Rede Municipal de Ensino, onde participaram alunos, serventes, merendeiras, auxiliares de merendeiras e escriturários das unidades escolares, escolas e CMEIs. Foram premiados os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada categoria: desenho, frase e poema, das escolas e CMEIs, e serventes, auxiliares de merenda, merendeiras e escriturários na categoria poema, conforme tudo que foi anunciado no edital. E aí, vamos conhecer os vencedores? E agora vamos conhecer as premiadas, que são as escriturárias que participaram do concurso cultural. Sim, vamos conhecer essas funcionárias que escreveram poemas maravilhosos. E aí, vamos ver quem tirou o terceiro lugar? É a Alciana Aparecida Ferreira. Ela é da escola Otacília Hasselmann Oliveira. Olha lá, Alciana! Ela tirou o terceiro lugar. E aí, vamos ouvir o poema da Alciana? Viva Ponta Grossa, Ponta Grossa, Ponta Grossa, minha cidade natal. Ponta Grossa, cidade onde tenho família, trabalho, amigos e esperança. Ponta Grossa, cidade acolhedora, de belas paisagens, cidade viva, viva como nós. Ponta Grossa, querida, também conhecida como Princesa dos Campos Gerais. Parabéns pelos 198 anos, que você progrida muito mais. E agora com vocês, o segundo lugar. O segundo lugar é a Oloína Maria de Lara, da escola Zanoni Rogoski. Olha lá, Oloína! Minha cidade PG. Cidade de Ponta Grossa. Não sou natural desta terra, mas aprendi a gostar e apreciar. Pontos turísticos, paisagens que encantam. Lindas cachoeiras com quedas volumosas, cascatas, formosa natureza, arenitos, furnas de uma beleza incalculável. Quem conhece, aprecia e registra tamanha riqueza. Ciclovias para pedalar, praças para descansar. Você precisa visitar para histórias contar. 198 anos, comemoramos com alegria, orgulhosos da nossa princesa dos campos. Em uma cidade que cresce, continuamos a vida, onde Deus e o lugar nos favorece. E em primeiríssimo lugar, nós temos a querida Terezinha Strovski. Ela é da escola Judite Macedo Silveira. Olha lá a Terezinha. Vamos ouvir o poema da Terezinha? Minha bela Ponta Grossa. Minha, tua, nossa Ponta Grossa. Uma cidade importante, buscando seu lugar no mundo, caminhando rumo ao futuro brilhante. Ponta Grossa de costumes tradicionais, região conhecida por suas colinas monumentais, desbravando os mistérios legendários, aguçando ainda mais seus jovens ideários. Ponta Grossa,
local onde se relembra a lenda dos pombos, em busca de um lugar para iniciar o povoado. Hoje encontramos a importante catedral, que tem uma história cultural. Ponta Grossa, cidade princesa, princesa dos Campos Gerais, princesa que gera união e trabalho. Nestes seus 198 anos, desejamos aos pontagrossenses muita paz e amor nos corações. E aí, gostaram dos poemas das escriturárias? Elas realmente se empenharam bastante. Vamos bater muitas palmas para elas? Levantando uma mão, levantando outra, juntando as duas. Tchau para a contadora e até a próxima!